Deixa isso aqui, beleza? Acabo de ler o 6º capítulo, ou o canto 6, da Eneida de Virgílio, e nesse momento o que acontece é que Enéas desce ao mundo dos mortos. E por isso eu estou fazendo esse vídeo aqui hoje, para falar um pouquinho sobre essa questão da descida ao mundo dos mortos, porque isso é um tópico muito comum, não só na tradição latina, né, da qual Virgílio faz parte, mas de toda a cultura ocidental e também de outras culturas. A ideia de descida ao mundo dos mortos, também conhecido como catábase, parece estar presente em várias tradições literárias, em várias tradições culturais, né, na literatura tanto escrita quanto oral, como também nas representações pictóricas, esculturais, etc. Então a catábase é basicamente um tema humano, né, porque, né, não podia ser de outra forma, porque envolve a morte. E a morte é um tema que assola todos os povos, todas as culturas, de maneiras muito diferentes. E é justamente essa diferença entre as várias catábases nas várias culturas que vai criar uma espécie de desacordo com relação à crítica dessa catábase, porque ela, né, não vai coincidir, não vai haver aí uma espécie de convenção quanto ao que se refere a esse conceito. De maneira mais geral, e isso já é um pouco aceito até dentro da tradição, a catábase se refere à descida e retorno do mundo dos mortos, realizado aí por um personagem vivo, seja um herói, um deus, né, ou qualquer tipo de sujeito aí que consiga fazer essa proeza, dotado ou não de itens significativos, de poderes mágicos, de assistência, né, que é justamente o que o Enéas passa aí pelo 6º canto da Eneida de Virgílio. Assistido aí por Sibila, que é uma sacerdotisa de Apolo, ele consegue entrar vivo no mundo dos mortos, viajar por ele, conhecer a geografia infernal construída ali pelo poeta, e depois sair, né, sair com vida dali. O ponto de discordância vai aparecer em outras tradições, para as quais não necessariamente você precisa ir vivo e voltar do mundo dos mortos. A catábase poderia ser também uma ida definitiva ao mundo dos mortos, mas não no sentido da morte. Por exemplo, no caso de Oá, que é uma divindade aí ligada à mitologia dos orixás, que desce e permanece de alguma forma governando o mundo dos mortos. Então a ela é entregue o cemitério, né, onde estão os corpos, os espíritos de todo um povo, e ela fica por lá, ela se estabelece nesse lugar. Ela antes estava viva, né, se é que a gente pode considerar os deuses aí, esses deuses mitológicos como vivos, mas ela vai até lá, ainda viva, sem ter passado por um processo de morte, e fica definitivamente. Eu trago esses dois exemplos, de Enéas e de Oá, justamente para mostrar como que essa tradição ela varia, não só de acordo com a época, mas de acordo com a cultura, e que qualquer tipo de sobreposição ou qualquer tipo de hierarquização só problematiza o conceito. Por que eu não poderia dizer que se trata de uma catábase num caso ou no outro? Né? E o que está envolvido nesse jogo de tensões aí? Né? De qualquer forma, entendendo a catábase como um conceito mais amplo, a gente vai ter várias referências aqui dentro do universo literário, e eu fiz até um elenco para dar um panorama bem geral e para mostrar como é que esse tema é presente na literatura publicada, né, desde sempre. Então, começando aqui, né, com a tradição dos acádios, né, acadiana, babilônica, de um círculo específico ali da região do Oriente, a gente tem a descida de Ishtar ao mundo dos mortos, numa série de poemas aí, que inclusive foi traduzido recentemente pelo professor Jacinto Luiz Brandão, publicado, se não me engano, pela Editora Autêntica, né, professor que traduziu também o Gilgamesh, né, a epopeia de Gilgamesh, e a descida de Ishtar faz parte, inclusive, desse ciclo, desse personagem emblemático da tradição acadiana. Mas a gente vai também, né, indo para o extremo oriente aí, os contos de fadas asiáticos, né, mas não necessariamente esses contos aqui especificamente, mas a mitologia, a origem dos deuses japoneses envolve também cenas de catábase. A gente vai ter, por exemplo, a descida de Izanagi, que é um dos deuses, uma das divindades ali do Japão, para visitar o irmão ou irmã, né, Izanami, e vamos ter também uma descida de Onamund no Kami, né, outra divindade, que vai descer ao mundo dos mortos e retornar com vida. Né? No caso desses personagens, todos eles descem com vida e conseguem voltar. O caso dos japoneses, eu estou tirando essas referências desse livro aqui, um livro que foi publicado pela Kozak Naif, que chama A Origem do Japão, Mitologia da Era dos Deuses, e que dá um panorama bem geral, bem corrido, assim,
pela tradição do Japão, na mitologia japonesa. O livro é ilustrado, é belíssimo, infelizmente difícil de encontrar, mas enfim, essa está sendo a referência usada aqui. Continuando, eu volto a mencionar o mito de Ewa, que eu encontrei, né, está presente nesse livro aqui, que é o Mitologia dos Orixás, do Reginaldo Prandi, né, organizado e escrito por ele na forma de uma coletânea. A Ewa, que é uma divindade que está ali envolvida com Xangô e que se desilude com o amor de Xangô e por isso, né, se relega, é levada ou vai até o mundo dos mortos, até um cemitério, onde ela vai ficar como governante, né, como líder desse espaço, que lembra bastante a história de Hades, né? Seria o caso até de perguntar se a própria construção do mundo dos mortos grego é também uma catábase por parte de Hades e de seus irmãos, Zeus e Poseidon, né? E com isso eu levo para a próxima matriz cultural, que é justamente a da Ilíada e da Odisseia, sobretudo da Odisseia homérica, que vai ter uma cena de catábase muito famosa e paradigmática, que é inclusive a cena inspiradora para Virgílio, supostamente, que é a de Odisseu, no canto 11, que vai no Lago Averno ver o semblante, ou um portal, uma espécie de espelho do mundo dos mortos, no qual ele projeta seu espírito dentro desse lugar. Alguns pesquisadores chamam isso de pseudocatábase, porque o Odisseu não desce de fato, ele não chega aí corporeamente ao mundo dos mortos. É como se ele projetasse o seu espírito lá dentro, mas de qualquer forma ele vai e volta. Ele vai, conversa com Tiresias e consegue sair. Inclusive tem uma das cenas belíssimas de tentar abraçar a mãe e não conseguir. Enfim, tudo isso corrobora aí para a hipótese de uma catábase, dentro da Odisseia do Homero. Mas a lista dos gregos ela é particularmente grande, porque além do Odisseu a gente vai ter a descida de Hércules e Teseu. Né? No caso de Hércules ele vai, se não me engano, buscar o próprio Teseu, que ficou preso, né, no Hades, e isso é uma espécie de tarefa. Ou mesmo o mito de que Hércules vai até lá para derrotar e enfrentar o Cérbero, que é o cachorro que protege o Hades, cachorro de 3 cabeças, ali, que atemoriza as almas que estão importunando ali na porta. Né? Vamos ter o mito aí de Psique, né? A deusa, a divindade Psique. Na verdade, ela não chega a ser uma divindade, é uma humana belíssima, né? Por quem Eros se apaixona. Eros, sim, uma divindade, Cupido, né, na sua versão romana, que se apaixona por Psique. E uma das tarefas de Psique durante o arco que está presente nesse livro aqui, o Asno de Ouro, publicado pela editora 34 e escrito pelo Apuleio, né? No Asno de Ouro nós temos aqui um longo trecho sobre Eros e Psique, contando essa história, uma espécie de a Bela e a Fera dos velhos tempos. E uma das tarefas dadas por Vênus à Psique, né, é de justamente ir e voltar do mundo dos mortos. Conseguir cumprir com isso, né, o que aparentemente é muito difícil. Um dos casos gregos que eu acho mais divertido é o caso de Dionísio, deus Dionísio, que também vai passar por um processo de catábase junto com o seu assistente Xantia. Né, isso é relatado na peça As Rãs, que é uma comédia do Aristófanes, né, Os Sapos, ela é traduzida como Sapos também, As Rãs ou os Sapos, né, tanto faz. Mas no qual o Dionísio, a divindade, o deus do vinho, reconhecido como Baco na cultura romana, junto com seu assistente, ele desce ao mundo dos mortos para fazer uma disputa ali para saber quem é o maior tragediógrafo da Grécia Antiga. E ele vai e volta, né? Sendo um deus, para ele deve ser até um pouco mais fácil, né? Saindo desse ciclo grego, não tem como não falar do nosso querido herói Enéas, né? Que está aqui na Eneida de Virgílio e que vai ser paradigmático. O Virgílio basicamente vai inventar um mundo dos mortos que vai ser repetido a partir de então. Né? Desde que o Virgílio produza e a sua impressão e a sua descida de Enéas ao mundo dos mortos, toda a tradição começou a repensar a ideia de catábase, pelo menos a tradição que se construiu a partir da matriz helenística greco-romana. E né, o Virgílio não à toa vai ser aí o arauto, ou o guia, né, de Dante no inferno. Dante que também vai propor uma catábase. Né? O personagem desce também ao mundo dos mortos, justamente guiado por Virgílio. Assim como Enéas é guiado por Sibila, né, um arauto de Apolo ali, né, uma arauta de Apolo, uma sacerdotisa de Apolo, Virgílio vai ser o guia de Enéas. Né? De Enéas não, o guia de Dante, pelo seu inferno e pelo purgatório. Só não é permitido a Virgílio visitar o paraíso, que é muito curioso também, mas a gente pode comentar isso em outro vídeo.
a essa tradição religiosa, a gente não pode deixar de falar também as relativizações aqui que já começam a aparecer da própria ideia de catábase, na qual, né, se inscreve, por exemplo, a queda de Satã e de toda a sua ordem de demônios, que acontece no Paraíso Perdido de Milton, né, de John Milton. A queda de Satã é representada como uma espécie de catábase. A perda do paraíso é a própria fundação do inframundo e do mundo das tormentas, o inferno, né, o mundo dos mortos ali, e desses mortos que estão condenados. É claro que é uma relativização, justamente porque o paraíso já não seria o mundo dos mortos. É o tipo de questão que começa a aparecer e começa a tensionar e questionar a própria ideia de catábases, né? Que passa por sua expansão, né, a partir da modernidade. E por falar em modernidade, né, a gente dá um salto temporal bem grande aqui, porque eu queria encerrar essa discussãozinha, bem breve, com algumas referências contemporâneas. A primeira delas está no Ulisses, de James Joyce, que é o encontro de Leopold Bloom com vários colegas para ir ao cemitério, ver o enterro de um dos colegas, um dos velhos colegas. Esse capítulo é um espelhamento da Odisseia de Homero, justamente do capítulo 11, em que o Odisseu se encontra com Tiresias no mundo dos mortos, né? E o Leopold Bloom, ele não vai morrer, mas a visita que ele faz ao mundo dos mortos é uma visita ao cemitério. É um deslocamento muito interessante proposto pelo Joyce, porque como é um livro que se trata de uma realidade muito crua e não de uma ficção fantástica que se vale desse tipo de elemento, a ida ao mundo dos mortos é uma simples ida ao cemitério. Mas existe uma cena muito específica nessa ida ao cemitério, que é o encontro do Leopold Bloom com um homem do chapéu, né, do chapéu longo, da capa de chuva, que para alguns críticos é o próprio James Joyce, é o encontro do personagem com seu autor, o que é aterrorizante, ou o encontro do próprio Leopold Bloom com a morte, né, o espírito da morte que paira ali sobre o capítulo inteiro. E para finalizar definitivamente, eu queria trazer aqui algumas referências da própria cultura pop. E eu acho que duas são muito importantes e muito emblemáticas por terem marcado gerações e por terem sido representadas no próprio cinema, que, primeiro, a morte, né, a suposta morte do Gandalf e Renascimento. O Gandalf, personagem emblemático ali de Senhor dos Anéis, que é o mago branco, né, o grande mago dessa série escrita pelo Tolkien, que vai, na cena contra o Balrog, cair no fosso, enfrentar o demônio e conseguir voltar. A gente não tem acesso à viagem que ele faz, né? A gente nem sabe muito bem se ele morreu de fato, como é que isso aconteceu, mas a gente pode ver, dentro dessa lógica da relativização da catábase, como uma ida e retorno do mundo dos mortos. Aqui poderia se ler também a própria, né, trajetória de Cristo, né, de Jesus e tal, que também passa por esse processo de ressurreição, de ida e retorno do mundo dos mortos. Mas o segundo exemplo que eu queria trazer é o do Harry Potter, né? Mas aí na obra da J.K. Rowling a coisa mais precisa, ele de fato vê o mundo dos mortos ali, que é representado como uma estação de trem, com as coisas brancas, o que o filme soube representar muito bem. E o Harry de fato morre e volta. Nesse caso a catábase também é relativa porque o Harry de fato morreu e ressuscitou, né? Assim como supostamente o Gandalf, né? E com esses exemplos eu encerro aí esse longo catálogo. Catálogo, para quem não sabe, que é uma estratégia narrativa, né? Mas esse longo catálogo de referências da catábase. Eu espero com isso que esse vídeo, né? Espero com isso tudo, que o vídeo tenha despertado um pouco seu interesse sobre o tema e seu interesse também para conhecer essas várias obras que eu mostrei por aqui, né? E inclusive encontrar nas próprias obras que você está lendo atualmente outras referências, outras formas de pensar a descida e retorno do mundo dos mortos, né? Mas eu fico com esse vídeo por aqui e deixo finalmente o convite aí para quem quiser acompanhar a série da Eneida. O link vai estar aqui em cima, eu vou deixá-lo aqui, para acompanhar justamente essa ida do Enéas ao inferno. Eu acho que, apesar de você não estar lendo, né, é sempre uma cena muito importante de ver. Esses dois capítulos, capítulo 4 e capítulo 6 da Eneida de Virgílio, podem e devem talvez ser lidos de forma separada do resto do conjunto, porque eles são bonitos em si mesmos, né? Então eu deixo aqui esse convite justamente para você poder ir lá assistir o vídeo que saiu junto com esse aqui como uma espécie de postiço a ele. É isso no vídeo de hoje, muito obrigado por ter assistido e até a próxima.